Você tem algum problema de não se achar bom o suficiente para executar alguma tarefa, algum trabalho, alguma função? Você tem um certo sentimento de inadequação em algumas situações? Tem uma evidência disso? O que acontece quando você não se acha bom, mesmo quando você é uma autoridade reconhecida? Mesmo que todas as evidências apontem para dizer ao contrário, de que sim, você é uma pessoa capaz em relação a tudo. Tudo mostra que você é uma pessoa capaz. Então, como consequência, a gente termina perdendo oportunidades, né, que são boas por conta do medo, por conta de não saber exatamente do que se trata e principalmente sobre como lidar com isso. Você tem síndrome do impostor? A gente vai falar sobre esse assunto aqui hoje com o Dr. Elton Pereira, psicólogo. Ele é especialista em terapia cognitiva comportamental e vai trazer luz sobre isso, que não é uma síndrome exatamente, não é isso, Dr. Elton? Bem-vindo ao nosso programa. Você conhece muita gente que tem esse problema, essa dificuldade? Primeiro, meu muito obrigado, né, pela oportunidade. Sou internauta que acompanha também falando nisso, né? E para mim é um prazer gigantesco estar aqui também com você, né, para a gente abordar um tema tão necessário e tão importante. Sim. Porque apesar de que é algo que a gente estuda, né, falo a gente no sentido dos pesquisadores da psicologia e das áreas afins, desde a década de 70. Então, não é algo tão novo. Mas eu chego a te dizer que, assim, parece que o momento adequado para que a gente pudesse identificar esse padrão de comportamento é no agora, é no hoje. Porque cada vez a gente está lidando mais com essa demanda, principalmente do contexto clínico, né? Eu venho de um contexto clínico onde o meu trabalho ele é pautado em relação ao atendimento mesmo na clínica e as pessoas elas têm se sentido dessa forma, né? Um impostor, uma síndrome, aliás, quando a gente fala da síndrome do impostor... Não é né? exatamente uma síndrome, isso, né, doutor? E é importante a gente esclarecer justamente isso, né? Porque o que seria uma síndrome? Seria esse conjunto de sinais e sintomas que caracterizam um processo de adoecimento. No caso da síndrome do impostor, é muito mais um sentimento, é uma forma da pessoa se sentir. Ela se sente daquela forma, ela, na maioria das vezes, tem uma interpretação distorcida da realidade também, né? E eu falo que é uma demanda bastante frequente nos dias atuais, porque é o que a gente tem visto no contexto clínico, principalmente relacionado à influência que a gente tem no digital. Hoje todo mundo fala de uma vida pessoal, né? Uma vida material, e uma vida também lá no digital. Então, esse processo de comparação em relação ao que eu vejo da vida do outro, ao que o outro está fazendo, produzindo, essa cobrança que a gente recebe da sociedade também de sermos extremamente produtivos. Parece que ninguém tem mais tempo para parar para absolutamente nada, né? É o momento onde, acho que até nas horas de descanso, eu tenho que estar produzindo alguma coisa. Esse processo de comparação faz com que as pessoas justamente vão por esse caminho, de começarem a justamente se sentirem impostoras, né? Dizer, nossa, mas parece que o meu resultado não está igual ao resultado do fulano, parece que as minhas conquistas, elas, de certa forma, não se explicam, não se justificam. Então, a pessoa que ela está com sintoma, né, com o fenômeno do impostor, como a gente encontra também na literatura, ela vai ter essa sensação de que eu não consigo explicar o local que eu cheguei, né, as conquistas que eu tenho, os méritos que eu tenho, por questões palpáveis, de dizer, eu estudei, eu me preparei. Ela vai atribuir muito mais a questão da sorte, alguém me ajudou, é porque aquela pessoa, de certa forma, ela teve pena de mim, por isso que ela me colocou nesse lugar. A internet, ela potencializa isso, porque assim, se tem um lugar que é terra de impostor, é a internet. Sim, Os verdade. Impostores sempre existiram e existirão, né? E a internet me parece que, como tem um fator de comparação, você acredita que as demandas ou os sintomas ou o incômodo, né? Ou a revelação dessa síndrome do impostor, ela foi potencializada com a internet? Nossa, demais, né? Principalmente no pós-pandemia, já que no pós-pandemia
quando a gente fala do lado bom de tudo isso, se é que dá para falar nisso, né, no lado bom que tudo isso provocou. Um aprendizado, né? Um certo aprendizado, a gente foi obrigado a fazer um processo de evolução. Muita gente não tinha esse manejo com as tecnologias, né, essa facilidade. Posso até citar o meu próprio exemplo. Eu era uma pessoa que eu rejeitava muito a questão do atendimento online. Eu trabalhava em clínica de forma presencial. E sempre que surgia ali a demanda do vamos fazer online, vamos migrar para essa plataforma, gente, isso não funciona. Terapia tem que ser aquela coisa cara a cara, tem que ser eu preciso ver a pessoa. Culpa do Brasil, que só validou a telemedicina com um atraso gigante. Sim, né? Com certeza. E aí, pensando em todo esse contexto, né, agora está muito mais fácil das pessoas se compararem, das pessoas, de certa forma, terem acesso a essas tecnologias. Hoje, praticamente, a gente não vê ninguém fora desse contexto. Ou, pelo menos, se não tem muito manejo, muita habilidade, mas, na maioria das vezes, as pessoas elas vão entender, né, o que é que você está falando, qual foi aquela notícia que, de alguma forma, chegou num grupo de WhatsApp, ou então até mesmo em outra plataforma que eu tenha mais eu falei da internet, acessibilidade, que é né? território dos impostores, mas, assim, a internet é território de tudo. Né? Sim. Então, assim, inclusive de vídeos e de letramentos e de insights positivos no sentido de despertar para isso. Tem muitos profissionais sérios, pessoas sérias que fazem o bom uso da internet. Sim. Agora, como na internet é o digital, né, e a gente vive uma guerra que não é nova, que faz tempo que existe, mas ela foi potencializada com a internet, das fake news, daquilo que você precisa checar. Gente, o protocolo é o mesmo, é fazer o check. Sim, né? sim. Checou, fez o check. Assim, aquela pessoa tem autoridade, ela tem repertório, ela tem vivência, ela estudou, então tudo bem. Como que se reconhece? Como que a pessoa que está nos assistindo agora na internet, na TV, ela pode dizer, eu nunca pensei sobre isso. Será que o que eu tenho é isso, a síndrome do impostor? Exatamente. E aí é interessante também a gente diferenciar, porque como a gente está falando dessa questão do digital, é muito comum hoje você encontrar a pessoa falando, mas parece que minha vida é uma farsa, né? Nossa, meu trabalho parece que eu sou uma farsa, parece que realmente eu não consigo explicar, ou então a qualquer momento alguém vai descobrir que eu não sou exatamente nada disso que elas Isso é um sinal. imaginam que eu sou, né? Seria um dos principais indicativos, seria o alerta ali dizendo para a gente que alguma coisa está errada. E quando eu falo que é preciso também que a gente faça essa diferenciação, é porque a partir do momento que você tem esse sentimento, mas ele é muito transitório, ele é muito passageiro. Um momento eu chego para atender e digo, nossa, hoje eu estou me sentindo realmente uma farsa. Eu preciso talvez me aprofundar nisso, me aprimorar nessa técnica que eu estou aplicando aqui dentro do contexto da clínica. Só que percebe que isso não atrapalha a minha vida? Isso muito mais me ajuda a, inclusive, até se aprofundar, aprender algo que eu ainda não sei. Isso não é a síndrome do impostor. Isso não é a síndrome, né? Porque algumas pessoas vão se identificar e vão dizer, mas eu tenho esse sentimento. Nossa, eu falo isso direto para o meu colega de trabalho, o que quer que seja, né? Mas não é bem isso. As pessoas que apresentam a síndrome do impostor, né, esse sentimento, o fenômeno do impostor, você perguntou sobre se existem outros nomes, né? Às vezes é tratado também como impostorismo, né? Então, tudo isso está relacionado a um sofrimento. Precisa ter sofrimento. A pessoa que tem a síndrome, ela realmente se acha uma farsa e existe o que a gente chama, quando a gente leva para o campo da abordagem, por exemplo, que eu atuo, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente vai dizer que a pessoa ela tem uma distorção da realidade. Ou seja, seria um momento onde você chega e diz assim, olha, você chegou em determinado local porque você estudou, você se especializou, você se preparou e por isso que você está ocupando esse local que você está hoje. Só que a pessoa ela não acredita nisso. Ela prefere muito mais direcionar aquela explicação do como que ela chegou em determinado local pela questão de sorte, pela questão que alguém ajudou, alguém facilitou para que ela chegasse, né, naquele determinado local. E o sofrimento ele é intenso justamente por essa sensação constante de que alguém vai revelar tudo. Alguém vai descobrir que você não é nada do que elas acham que você é, ou você não tem as habilidades profissionais que você... Então a pessoa idealiza tudo, né? Ela pensa na descoberta, né? Ela na verdade é a realidade. Tudo. Isso. Distorce totalmente. Tem tratamento? Tem, sim, tem Quais? tratamento. E aí, veja, a partir do momento que você percebe que está fazendo isso, né, essa distorção da realidade, as pessoas também têm muito o comportamento de, certa forma, se autossabotarem, porque a autossabotagem é uma das variáveis em relação à síndrome do impostor. Hoje, a gente não pode dizer
que, de certa forma, a síndrome é que vai levar a pessoa em busca de um tratamento. O que vai acontecer? A partir do momento que ela vive nesse sentimento intenso, né, ali de que alguém vai descobrir que ela é uma farsa, de que em algum momento alguém vai chegar e colocar toda a verdade na mesa, então imagina que isso é uma pessoa que vive com ansiedade constante, a todo instante. Então, essa ansiedade ela pode se intensificar, ela pode levar para um quadro de depressão, para, de certa forma, despertar algum outro transtorno, até geneticamente pré-existente na vida daquela pessoa. Então, às vezes ela chega para buscar ajuda, seja na terapia, no atendimento psiquiátrico, justamente pela bola de neve que tudo isso causa. Para tentar quebrar esse ciclo. É fácil quebrar esse ciclo? Não, não é fácil. Sabe por que não é fácil? Porque o primeiro passo seria a gente reconhecer que tudo isso está acontecendo. E o indivíduo que ele sofre com a síndrome do impostor, ele bate muito de frente com tudo isso. Com ele mesmo? Com ele mesmo, sim. Então, reconhecer que existe um problema e por isso que eu estou interpretando tudo de forma distorcida, seria, de certa forma, também contribuir para que essa farsa seja verdadeira, né? E quando eu falo dessa autossabotagem, o movimento que o impostor, o indivíduo que está vivenciando essa síndrome do impostor faz, é justamente o contrário. Ele quer fazer de tudo para que ele consiga contornar a situação. Porque na cabeça dele, as pessoas elas vão descobrir, elas vão chegar até a verdade, né? Que, de certa forma, só existe... Nossa, deve sofrer demais. Eu estava vendo as características, doutor Elton, assim, só para a gente nomear, Sim, que acho que você já nomeou a maioria, mas assim... A gente falar sobre isso, dúvida de si mesmo, incapacidade de avaliar as próprias habilidades e competências, atribuir o próprio sucesso a fatores externos, como eu tive muita sorte, temer não ser bom o bastante, sabotar o próprio sucesso, falta de vínculo com os membros da equipe, perfeccionismo, excesso de trabalho e esgotamento psicológico, estabelecer padrões excessivamente altos para si mesmo, baixo autoestima, grande medo de falhar, autoconfiança reduzida. Sim, e de todos esses sintomas que alguns, né? Alguns, né? E de todos esses que você está listando, a gente pode tem alguns que a gente se preocupa mais, né? A questão da autossabotagem, porque aí você vai... inclusive, quando a gente fala dessa síndrome, ela acontece muito dentro do ambiente de trabalho e em relação à vida acadêmica das pessoas, né? É onde tem uma prevalência maior. No passado, lá na década de 70, né? Onde começou todos esses estudos, né? Com as psicólogas norte-americanas, a Pauline Klein, a Susana Imes, né? Quem foram as pioneiras a falar sobre essa síndrome. E estava muito direcionado em relação... Tanto é que o termo era síndrome da impostora. Estava muito relacionado à mulher, né? Ao gênero ali específico que mais adoecia em relação àquela síndrome. Com o tempo, né, outros colaboradores, outros estudiosos foram reunindo dados e perceberam de que não é só a mulher. Eu fico olhando e eu vou lhe perguntar. Isso comumente, na avaliação da sua área, ele nasce onde? Ele nasce na família, ele pode nascer no trabalho, ele tem como ser identificado, isso ser... Porque eu acho que isso nasce, talvez, do que se ouve na infância, Sim. muito provavelmente. Sim. Né? De como... Porque eu acredito que não é exatamente sobre o que se diz, mas como se diz. Mas algumas coisas literalmente o que se diz que é danoso. Isso. Né? Que cria essa insegurança a ponto da pessoa não se reconhecer competente e capaz. Né? É verdade. E os estudos que a gente... Eu vou chegar nesse ponto que você está tocando, que é bem importante a gente explicar. Os estudos que a gente tem hoje, né, aqui no Brasil, infelizmente, a gente pesquisa um pouco sobre essa síndrome, né? São mais estudos que vai trazer um recorte de uma realidade que não é a nossa, vamos Sim. dizer assim. Tanto é que até a própria... Se a gente falasse assim, tem instrumento para mensurar a síndrome do impostor, né? Tem algum teste que eu possa fazer para pelo menos ter uma noção se eu devo ou não buscar ajuda? E tem, né? É o que a gente chama da escala do fenômeno do impostor, inclusive dessa autora, que ela foi a pioneira, né? A Pauline Clance. Então, hoje a gente tem uma escala dessa autora, ela desenvolveu. Existe uma adaptação para o contexto do Brasil, né? E é o que a gente utiliza hoje para meio que fazer um mapeamento, dar um direcionamento. Dizer, olha, pelo score, que são um
questionário que você responde, mais ou menos em torno de 20 perguntas que você vai ali responder e que vai tentar mensurar se realmente você está vivenciando essa síndrome ou não. Então, quando a gente chega em um determinado score, então ela vai dar para você o direcionamento do, olha, você precisa buscar ajuda, né? E existe aqui um alto índice de que realmente você está sofrendo com essa síndrome. Para a gente também não cair naquelas armadilhas do fazer o teste da internet e se autodiagnosticar, né? Não é bom. E quando a gente chega na sua pergunta, tá, mas onde será que nasce tudo isso, né? O que é que contribui para que a gente vá para esse local de se sentir esse impostor? E o contexto familiar, trazendo esse recorte da infância, é o decisivo. De todos os estudos que a gente tem hoje, né, e mais nesse contexto americano mesmo, como eu te falei, já que a gente tem poucas coisas aqui no Brasil relacionado a isso, eles vão ser, de certa forma, quase todos apontam o mesmo item em relação à criação dos filhos, né? Nossa, as escolas, gente, elas estão cheias de alunos e alunas, né, com esse sentimento de não ser capaz. Sim. Sim. De não conseguir. E você sabe o que provoca tudo isso, né? Aquela criação que você recebeu, onde, de certa forma, você foi cobrada demais, exigida demais. Tem sempre um contexto que eu gosto de... Torturado. Acho que a palavra correta é essa. É, né? Uma tortura psicológica. Sim, é você não acreditar o tempo inteiro e você não validar que a pessoa pode. Tem sempre um contexto que eu gosto de tocar nele, que muitas pessoas vivenciaram e eu escuto também muito isso na clínica. A questão da comparação. Dentro daquele núcleo familiar, é escolhido alguém que, de certa forma, colocado... nos almoços de domingo, teu primo... Você viu que seu primo passou no Enem? Isso, perfeito. Você viu que seu primo agora está morando nos Estados Unidos? Gente, seu irmão foi... Olha, aqui é meu filho, formado, promovido, não sei o quê. Aqui é minha filha. Isso, exatamente. E esse é o contexto que é mais danoso. As particularidades, né? A gente deixou de valorizar, eu penso, na minha percepção limitada, que a gente deixou de valorizar aquilo que realmente importa. Porque as oportunidades estão aí, mas às vezes você não tem afinidade com elas. E tudo bem, mas isso não quer dizer que não tem outros caminhos. Aí eu acho que a família vai procurando... Ou vai deixando essa criança, ou esse aluno, ou esse adulto, ou a gente também, quando nós nos tornamos responsáveis por nossas escolhas, procurando atalhos, né? E a gente não desconstrói isso. E quando eu fico pensando no Enem da vida, por exemplo, quantos gênios não são aprovados? Concordo com você. Quantas pessoas com altas habilidades, né? E aí, quando a gente fala desse contexto que ele é, de certa forma, decisivo, não só em relação à síndrome do impostor, mas vários outros contextos de adoecimento emocional que hoje a gente trabalha dentro da clínica. Então, o indivíduo, o sujeito que ele vem desse abuso, vamos dizer assim, né, de ser comparado, de ser cobrado de forma desproporcional, de nunca ter tido a oportunidade das conquistas dele ser valorizada. Dizer, olha, realmente não é o máximo, não é a nota mais elevada de todas, mas é o que você conquistou. Gente, né? Muito julgado. É onde você chegou. E todo esse joguinho, ele vai justamente influenciando na nossa vida adulta. Então, as pessoas que relatam vivenciarem a síndrome do impostor têm muito essa característica. Vem desse contexto de cobranças excessivas, comparações que em alguns momentos são desnecessárias. A principal característica também é que elas foram criadas em um ambiente onde não existia carinho, afeto, amor, atenção, e esse descontrole em relação a como que eu vou conduzir essa cobrança, ou então como que eu vou ensinar essa criança a buscar o melhor, a atingir o máximo que ele consegue. Faltou manejo em e a gente tem todas as gerações submetidas a isso. A gente tem os baby boomers, XYZ, talvez a geração alfa de 2010 para cá, os nascidos de 2010 para cá, eles talvez vão encontrar um pouco mais de equilíbrio, de autonomia e ter um pouco mais de consciência, né? Porque eu acho que essa consciência do que se trata exatamente tem a ver com autoconhecimento. E a gente não foi ensinado a ter autoconhecimento, né? O conheça-te a ti mesmo, né? Exatamente. E aí a tecnologia está aí, porque eu acho que a principal tecnologia é a consciência. E eu acho que é por isso que as terapias, elas ficaram tão importantes, por isso que a área de vocês hoje, elas são tão relevantes, por isso que os times que têm psicólogos, psicanalistas, antropólogos, todas as áreas da ciência, eles são multidisciplinares e são tão potentes nas empresas, né? Por isso que
que a gente precisa desse alcance e conversar mais sobre isso. Exatamente. Né? E eu queria tocar nesse ponto da questão desse autoconhecimento, né? Que é o que você falou, já que a gente está aqui fazendo um mapeamento em relação ao que é a síndrome, como que eu posso identificar, qual seria o momento de buscar ajuda, é necessário que a gente fale também das ferramentas que existem disponível, né? Por onde que eu começo? São muitas, né? A terapia pode ser uma delas, né? Que provoca justamente essa questão do autoconhecimento. Falando especificamente do nosso tema, não precisa, de certa forma, a gente achar que é o fim do mundo, ou então que agora eu estou vivenciando uma condição que não tem jeito, não tem volta, não tem retorno. Sabe por quê? A gente, inclusive, tem várias celebridades que já se declararam vivenciar essa síndrome, né? Então, isso é muito comum, gente. Um exemplo disso, né? A Michelle Obama, ela já falou sobre isso, né? E em alguns momentos ela realmente se sentiu uma impostora. Ela fala abertamente sobre isso, numa fala entrevista abertamente com a sobre Oprah. isso. A própria a cantora Adele também já deu depoimentos que sofre com essa síndrome. A Adele foi massacrada pelo namorado. A música de maior sucesso dela é Uma Dor Gigante. Essa eu não que foi sabia. como ela se lançou, né? Massacrada no sentido de que ela não era valorizada e não era reconhecida. Aí você imagina, a pessoa que já vem desse contexto, né, vivenciando toda essa questão da síndrome e ainda passar por essas situações, né? Então, tem muitas coisas, formas de tratar. Fale sobre isso. Primeiro, fale com você mesmo. Né? Depois você fala... se você se reconhece assim, busque ajuda. Né? As terapias, um amigo... ajuda de quem você conhece, de quem você confia, fale com Deus, fale com seu vizinho, fale com seu marido, fale com alguém, fale com um terapeuta. Né? Eu acho que terapia é muito legal, eu faço terapia e eu super recomendo, porque eu acho que a gente precisa de conversas onde as perguntas difíceis elas sejam permitidas. Acho que a terapia é o lugar das perguntas difíceis e das respostas improváveis, né? Que a gente nem imagina. E eu acho que é um caminho de autoconhecimento. Um dos caminhos. E quando a gente fala também, Maia, na questão do autoconhecimento, né? É preciso que a gente desmistifique ainda esse preconceito que existe das pessoas de buscarem a terapia. Isso dá um outro tema. Né? A próxima vez você vai falar sobre autoconhecimento. É o que a gente ainda... A nossa principal barreira em relação ao desenvolvimento do nosso trabalho, da nossa profissão, ainda é o preconceito que as pessoas têm em relação a buscarem ajuda. Mas isso a gente chegou num nível que ou você tem autoconhecimento ou então você não vai descer para o play. Sim, não existe mais dúvidas em relação à ligação que existe entre saúde física e emocional, né? Então não dá para cuidar só de um ou só de outro, a gente vai ter que cuidar dos dois. Doutor Elton, muito obrigada. A gente conversou com o Elton Pereira, psicólogo, sobre síndrome do impostor. Eu não fiz a pergunta, qual é o contrário do síndrome do impostor? Gente que não se acha bom o suficiente, o contrário gente que se acha demais. O contrário, a gente já ia falar de algo também que é bem profundo, que são os transtornos de personalidade, né? Você pode ter um transtorno narcisista, alguma coisa assim do tipo que, de certa forma, também, quando a gente se acha demais, quando a gente se supervaloriza, também tem prejuízo. Né? E pode ter as mesmas raízes, as causas, né? Familiares e tudo. Sim. Gente, ser humano é complicado. Viu? Ser humano é complicado. É uma caixinha que vai sendo descoberta aí aos poucos, ainda bem que a neurociência, a psicologia, a humanidade, eu acho que ela tem um atraso gigante em algumas áreas, mas a ciência tem nos ajudado a gente lidar mais com esses desafios. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Né? Tô saindo daqui, de certa forma, feliz pelo compartilhamento de informações. Né? E informações salvam vidas, principalmente na nossa área de atuação. Sem dúvida. Eu vou para o intervalo comercial, não sai daí de jeito nenhum, a gente tem giro, dados que falam, tem mais conteúdo. O programa está só começando. Essa foi a nossa primeira entrevista. Até já.